Olá, sejam bem-vindos ao programa do Ministério Crescendo Espiritualmente. O meu nome é Vanderlei Ambrosio. Tem um ditado por aí que diz que a vingança é um prato que se come frio. Porém, quando nós lemos na Bíblia, nós vemos que a vingança humana é um prato indigesto que cairá mal em nosso espírito e acabará envenenando a nossa alma. Deus é correto e justo e nós podemos confiar que aquele que tudo conhece, que aquele que tudo vê, vai agir justamente em nosso favor. Continue conosco e ouça esta palavra. Romanos 12:19 diz o seguinte: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, deixem um caminho aberto para Deus agir, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse versículo nos mostra claramente que nós não devemos fazer o papel de Deus. Por quê? Porque a vingança está nas mãos de Deus. Deus é o nosso vingador, não somos nós. Nós não vamos nos vingar, nós vamos deixar Deus agir na nossa vida. Nós vamos deixar Ele nos vingar, Ele nos dará recompensa. Nós vamos ser recompensados pelas mãos de Deus. Ora, a carne, ela nos impele à vingança. A nossa carne, ela sempre vai nos levar a pagar na mesma moeda, a retribuir o mal que nos fizeram, porque afinal de contas a gente não quer ser palhaço de ninguém, a gente quer pagar na mesma moeda, a gente quer retribuir. É a lei de Talião, né? A lei da retaliação. Mas a Bíblia diz que Deus é quem nos vingará. Se nós tentarmos fazer a vingança pelas nossas próprias mãos, nós estamos deixando Deus de lado, nós estamos impedindo de Deus agir em nossas vidas. A Bíblia diz que nós devemos deixar o caminho aberto para Deus agir. E quando eu procuro me vingar com as minhas próprias mãos, eu fecho o caminho para o atuar de Deus em minha vida. Eu começo a agir pela carne. É claro que nós temos sentimentos, é claro que nós não estamos alheios a nenhum sentimento. Nós sentimos raiva, nós ficamos ofendidos, nós ficamos temerosos. É inevitável os sentimentos virem. É inevitável os pensamentos vir bombardear a nossa mente. Mas a questão é, eu posso controlar os meus sentimentos. Eu posso mudar a minha maneira de agir. Essa é uma questão de eu colocar em prática a palavra de Deus. Eu tenho que refutar todo e qualquer pensamento que não provém da palavra. Eu tenho que confrontar aquilo que passa na minha mente pelo que está escrito na palavra de Deus. Ora, se não é bom, se não é de boa fama, se não é decente, se não é honrado, então eu não vou deixar que nenhuma dessas coisas invada o meu pensamento. Eu não vou deixar que eles tomem conta da minha mente. Muito pelo contrário, eu vou lançar fora. A vingança, ela apenas faz com que a pessoa viva atormentado. É um tormento. A pessoa vai gastar mais tempo pensando no inimigo, em como se vingar, do que pensando nos amigos. Ela vai gastar mais tempo tramando a vingança. Isso vai afetar todo o seu corpo, vai afetar a sua saúde, vai afetar a sua mente. Ele vai ficar deprimido, ele vai ficar cansado. Por isso que Deus, Ele nos manda deixar a vingança nas mãos dEle. Não é que a pessoa vai ficar impune. Não, todo mal vai ter uma punição. Mas Deus é o nosso vingador. Ele fará isso e não nós. Nós precisamos agir com sabedoria.
Se alguém estiver te maltratando, se você foi vítima de alguém, se você foi vítima de uma situação chata e isso te incomoda, não fique com esse pensamento de vítima a vida inteira, porque isso será um peso para você. Você tem que lançar os seus problemas, você tem que colocar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele seja o seu vingador, deixar que Deus batalhe as suas batalhas. Quando nós procuramos agir pelas próprias forças, nós impedimos Deus de agir na nossa vida. Não que Deus não queira agir, não que Deus não queira nos ajudar, muito pelo contrário. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele está sempre disposto a nos socorrer. Mas somos nós que impedimos o atuar de Deus em nossas vidas. Somos nós que procuramos fazer as coisas pelas próprias forças. Não é pela minha força, mas é pelo poder de Deus. É pela unção de Deus que as coisas serão solucionadas. Eu não devo procurar fazer as coisas do meu jeito. Eu tenho que ser sábio e deixar Deus agir. Ora, nós temos certeza que Deus sabe o melhor para cada um. Deus conhece as nossas vidas. Deus conhece o que nos fizeram. Irmão, mas você não sabe o que fizeram para mim. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele é o teu vingador. Ora, você tem que esperar em Deus, mas o problema é que nós não gostamos de esperar, né? Nós somos da geração do fast food, tudo rápido, né? Nós queremos na hora. Senhor, já faz 5 minutos que eu pedi e ainda o Senhor não resolveu o problema. É desse jeito, nós não temos paciência para esperar, nós achamos que Deus vai demorar muito. Nós achamos que Deus não vai fazer nada. Daí nós arregaçamos a manga, né? E vamos para a luta. Ora, Deus não vai nos impedir de lutar. Ele vai deixar, ele fala, ora, eu vou fazer o melhor para você, se você me deixar fazer. Mas se você quiser tentar sozinho, vai em frente. Ele vai deixar você ir em frente. Não vai aparecer um anjo te puxando, não. Não, você pode ir em frente, mas não é o melhor que Deus tem para a sua vida. Não é o melhor. A Bíblia diz que Deus tem bons planos para nós. Planos de vida, de saúde, de prosperidade. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Mas se você tentar ajeitar as coisas sozinho, do seu jeito, Deus vai deixar. Ora, até o ponto que você vai se arrepender, porque tudo que nós começamos na carne não vai dar certo. Tudo que começamos na carne não traz nenhum benefício para a gente. Nós temos que esperar em Deus, temos que ter paciência para esperar o atuar em Deus em nossas vidas. Parece que vai demorar, parece que nunca vai acontecer, mas Deus é sábio e Ele fará vingança por nós. Ele nos exaltará. A verdadeira promoção vem de Deus. Não tente subir os degraus do sucesso através dos métodos humanos. Não tente alcançar a vitória agindo pela carne, agindo como todos os outros que não conhecem a Deus agem. Não vai dar certo. Não vai funcionar. A vingança só nos atormenta. Então nós precisamos ser sábios e deixar nas mãos de Deus. Senhor, fizeram isso para mim. Eu não merecia, Senhor. Então Tu agirás. Está em Tuas mãos, Senhor. Eu não vou procurar me vingar, porque eu sei que isso não é o melhor. Ora, a vingança até parece que nos faz sentir bem de alguma forma quando realizada, mas nos faz ficar com alma lavada. Porém, isso vai abrir uma porta muito grande para o diabo agir nas nossas vidas.
Isso vai trazer tormento. E muitas vezes nós batemos o pé, nós ficamos com birra. Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Bom, você pode até fazer, e você colherá os frutos dos seus atos. Tudo que plantamos, nós colhemos. Uma hora ou outra, nós colheremos. Então, eu preciso saber o que plantar. Ora, toda atitude que eu tomar, ela vai ter uma determinada consequência. Todas as minhas ações, todas as minhas atitudes terão uma consequência. Ora, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Então nada vai ficar impune. Talvez hoje você sofra as consequências das tuas atitudes no passado, das tuas escolhas no passado. E se você quiser ter um futuro melhor, você tem que fazer novas escolhas de acordo com a palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus, ela é feita para o nosso dia a dia. Ela é feita para o tete a tete. O nosso dia a dia, ela não foi feita para um momento glorioso, 2 horas por semana dentro de um culto na igreja. Não. Ela fala sobre coisas do nosso dia a dia. Sobre o que eu fazer com a minha vida, sobre como eu agir com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, sobre o que eu fazer com o meu dinheiro, como eu ser próspero, como eu ser curado, abençoado. Então são coisas do dia a dia. Eu preciso colocar a palavra de Deus em prática. Eu preciso fazer a palavra de Deus trabalhar a meu favor. Não basta eu ficar dentro de uma igreja, só dentro da igreja, orando, me alegrando, mas quando saio da igreja, eu ajo como uma pessoa comum que nunca conheceu a Deus, que nunca fora salva. As minhas atitudes mostrarão quem realmente eu sou. Qual é a sua reputação? Qual é a sua reputação para com os homens? Ora, os nossos atos, as nossas palavras, a maneira de nós agirmos é a nossa reputação exterior para com os homens. Os nossos sentimentos, o nosso espírito, a maneira de pensarmos é a nossa reputação para com Deus. Então, qual é a tua reputação para com os homens? O que eles dizem quando te vê? Ah, aquele fulano lá, aquele é um caloteiro e não paga ninguém, não empresta dinheiro para ele não. Aquela irmã, aquela é uma mulher abençoada, ela é íntegra, ela é uma mulher temente a Deus. Aquela lá é uma fofoqueira, que Deus me livre, não conta nada para ela. Qual é a sua reputação? Você faz o que prega? Ou é tudo de fachada? É tudo uma máscara para enganar os irmãos? Ora, mas de Deus está mais interessado com a nossa reputação interior. Deus está mais interessado com a nossa reputação para com Ele. Como eu acho? E Deus é que me vingará, se eu estiver de acordo com a palavra também. Espera lá. Não tem de você enganar, de você fazer coisas erradas, de você tentar passar perna em alguém e levar pior e depois querer que Deus te vingue. Não. Deus te vingará se você estiver fazendo o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, mas você faz o que é certo, porque você sabe que é certo. E na realidade, Deus, um dia, nós teremos que prestar contas a Deus. E Ele não vai perguntar do fulano, Ele não vai perguntar do ciclano, Ele vai perguntar sobre a minha vida. Ele não vai perguntar, bom, Vanderlei, como foi o seu vizinho? Não.
Ele vai perguntar sobre mim. Então, eu tenho que satisfazer a Deus, a palavra dele. Não importa o que os outros achem de mim. Não importa se eu seja um otário, ou se eles me vejam como um bobo, ignorante, qualquer coisa assim, porque você sabe que brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? E quando você começar a seguir a palavra de Deus, muita gente não vai gostar. Muitos não gostarão da sua atitude. Muitos ficarão bravos com você. Muitos ficarão revoltados com você. Mas eu não vou ferir a minha consciência para alegrar os outros, para fazer a vontade dos outros. Ora, eu não tenho que fazer acordo com ninguém. Eu tenho que fazer o que a palavra diz para eu fazer. E Deus me promoverá. Deus moverá pessoas, circunstâncias, acontecimentos. Deus moverá o que for preciso ser movido para vir lhe abençoar, porque você foi íntegro, porque você deixou a vingança nas mãos deles, porque você não tentou fazer a obra do seu jeito, mas você confiou, porque deixar as coisas nas mãos de Deus requer confiança da minha parte. Deixar as coisas nas mãos de Deus requer confiança. Eu tenho que crer que Deus é o meu vingador. Ele me justificará. Ele pegará aquele mal que intentaram contra mim e transformará numa bênção. E todos os que intentaram mal contra mim ficarão boquiabertos olhando, e você verá que é Deus que está agindo na sua vida, porque você deu uma chance para Ele agir, porque você deixou Ele te usar. Nós precisamos agir sabiamente. Tudo coopera para o nosso bem, desde que nós estejamos de acordo com a palavra de Deus. Então eu descanso. A Bíblia diz que a batalha não é minha, mas a batalha é do Senhor. Ele batalhará as nossas batalhas. E eu descanso na presença de Deus. Eu não preciso ficar a noite inteira sem dormir. Eu não preciso ficar com insônia, com dor de estômago, com pressão alta, com depressão, tentando achar uma solução para o problema. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos ficar no controle. Nós detestamos estar por fora. Nós queremos controlar. Nós queremos controlar tudo que sai fora do nosso controle. Nós nos desesperamos, queremos que volte à rotina. Então por isso que é difícil nós deixarmos Deus agir. Nós queremos controlar a situação, segurar as rédeas do problema. Ai, Deus vai demorar. Ora, você tem que crer que Ele fará o que a Bíblia diz que Ele fará. Deus mente? Não. Então Ele cumprirá na íntegra o que está escrito que Ele fará. Nós precisamos dar a oportunidade de Deus nos vingar. É claro que vai aparecer muitas oportunidades para nós nos vingarmos. Essa semana que passou, as outras semanas, quantas vezes você que está me ouvindo não teve oportunidade de se vingar, de retalhar? Quantas vezes? Várias vezes. Eu tive oportunidades. Todos nós. Porém, nem toda oportunidade que aparece na minha vida são boas oportunidades. Nem todas as oportunidades vêm de Deus. Eu não preciso pegar todas elas que aparecem muitas vezes. Pode ser um engodo do diabo para destruir a minha vida. Eu tenho que ter sabedoria para discernir. Eu tenho que ter sabedoria para
é agir de acordo com a palavra de Deus. E para isso eu preciso conhecer a palavra, a princípio. Eu não poderei agir de acordo com a palavra se eu não conheço. Eu preciso conhecer quais são os meus direitos em Cristo Jesus, quais são as minhas bênçãos, quais são os meus deveres também como cristão, andar em amor, por exemplo. A minha fé não funcionará se eu não estiver andando em amor. Ora, e quantas brigas e quantas discussões terminariam facilmente se eu começasse a andar em amor? Dentro de casa mesmo, no nosso lar. Quantas vezes começamos uma briga tremenda por uma coisa tola, por uma coisa sem importância, a luz que ficou acesa, a toalha molhada em cima da cama, o sapato no corredor. E essa briga se estende por semanas, um não olha mais na cara do outro, no final não sabe nem por que estavam brigando, que entra tanta coisa no meio dessa briga, não sabe nem por que a briga começou. O diabo, na realidade, ele fica dando risada, ele fica contente com essa situação, porque ele sabe que quando nós agimos dessa forma, Deus não poderá nos abençoar. Ele sabe que quando nós nos portamos dessa maneira, eu não vou dar um braço a torcer, eu tenho razão, eu tenho os meus direitos, tudo bem, você pode até estar certo, mas se você quiser ter um lar abençoado, se você quiser ser abençoado, você tem que ser humilde. E humildade se choca frontalmente com orgulho. Por isso que é tão difícil de nós perdoarmos. Por isso que é tão difícil de andarmos em humildade. Por quê? Porque nós temos que aceitar o fato que estamos errados. Ora, nem sempre estaremos certos. Às vezes eu posso estar certo, às vezes eu posso estar errado. Ninguém está sempre totalmente 100% certo. Eu tenho que ser humilde. Senhor, eu vou ter que pedir perdão. Oh, meu Deus, eu não quero fazer isso. A nossa carne não vai querer de maneira nenhuma. Ela vai nos segurar. Parece que a gente vai ficar amarrado. A humildade é um comprimido difícil de engolir. É difícil da gente engolir. A gente parece ficar amarrado, mas eu vou ter que voltar atrás. Eu vou ter que pedir perdão. Vai ter que fazer isso. Se você quiser ser abençoado ou viver no tormento. Eu preciso ter sabedoria para eu agir de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que me humilhar. Isso não quer dizer que eu deva servir de capacho para todo mundo, não. Mas eu tenho que muitas vezes, estando certo, falar, não, tudo bem, faça da sua maneira. Eu tenho que acatar muitas vezes e não sempre me revoltar contra tudo. A Bíblia diz que quando nós entregamos, quando nós nos humilhamos e agimos com amor, a palavra diz que nós devemos nos revestir de amor. O que é revestir-se de amor? Eu tenho que agir com amor. Eu tenho que perdoar. Ora, faria muito mais efeito para a sua vida, faria muito mais efeito para a sua família você agir com amor do que ficar o dia inteiro orando, expulsando tudo quanto é demônio da família.
Quanto mais você age com amor, menos problemas você terá com o diabo. Quanto mais você age com amor, mais Deus te promoverá. A verdadeira promoção vem de Deus, não dos homens. Agindo com integridade, com amor, Deus nos promoverá na frente dos nossos inimigos, aqueles que intentaram mal contra nós. Por quê? Porque eu ousei confiar nele. Eu ousei depender de Deus. Então, eu preciso de sabedoria. Eu preciso estar pronto para toda e qualquer situação. Ora, haverá tempos de bonança, haverá tempos de tempestade, haverá tempos que eu flutuarei, que eu andarei bem, que não haverá tantos problemas, mas haverá tempos em que a luta se tornará mais acirrada, quando o diabo vai nos atacar de uma forma mais agressiva, e são nesses momentos que nós nos devemos nos apegar, confiar mais ainda na palavra de Deus. Mas é engraçado, quando os momentos ruins chegam, muita gente fala: Senhor, se o Senhor não resolver essa situação, eu nunca mais piso na igreja. No momento da pessoa se firmar na palavra, é o momento que ela quer largar tudo. Ora, se você não estiver apto a passar pela situação, se você não estiver apto a resolver o problema, porque não adianta você se fingir de morto. Não adianta você fugir dos problemas, eles estarão lá. Não adianta você enterrá-los vivos, porque eles ressurgirão em qualquer altura da sua vida e lhe darão uma rasteira. Você tem que passar pela situação, mas não passar sozinho. Passar com Deus. A Bíblia diz: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, elas não te submergirão, não te queimarão. Mas é quando você passar. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por dificuldades. A questão é, quando estiver passando, qual é a minha reação? Eu vou querer voltar atrás, como os israelitas queriam voltar para o Egito? Ou eu vou firmar o meu pé e vou ser fiel e continuar? Como eu passo? Passando, enfrentando, com a unção de Deus, enfrentando a situação, não retrocedendo, não murmurando, não me desesperando, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é o meu pastor, eu sei que Ele me guiará. Então eu não fico amedrontado pela situação, eu não me desespero, eu sei que Deus me fará triunfar. Então eu tenho que estar pronto para qualquer uma das situações. Eu preciso estar pronto. Certa vez perguntaram para uma grande evangelista, certo? Ela fazia grandes reuniões de avivamento com milhares de pessoas, e centenas de pessoas eram curadas, centenas de pessoas eram restauradas nesses avivamentos. E um repórter foi perguntar para ela: como a senhora se prepara para esses grandes avivamentos? E ela deu uma resposta muito sábia. Ela disse assim: eu nunca me preparo, eu sempre estou pronta. Amigo, temos que fazer da mesma forma, temos que agir da mesma forma, temos que sempre estar prontos. Nós sabemos que o inimigo nunca desistirá,
mas nós sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.